Olá, eu sou a Nathalie Andreoli. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o jogo Mahalila, que é esse que a gente vê aqui atrás, né, esse tabuleiro que está aqui atrás de mim. E eu vou contar um pouquinho sobre ele, e para isso eu preparei alguns slides aqui, falando um pouquinho sobre o jogo, falando um pouquinho sobre mim também, para quem não me conhece. Então, o Mahalila, ele é chamado de jogo do autoconhecimento. Em sânscrito, Maha significa grande e Lila significa jogo divino, né? E aqui para falar um pouquinho, então, sobre mim, quem sou eu? Eu sou Nathalie Andreoli, eu gosto de ser chamada como Nath Andreoli, e eu sou bióloga, sou mestre em biotecnologia e educadora ambiental, e ao longo da minha jornada, eu fui conhecendo os óleos essenciais, né? Então, eu me formei aromaterapeuta, fiz alguns cursos complementares, e eu vejo que os óleos essenciais, eles me ajudam muito nessa questão do autoconhecimento, né? Também sou professora de inglês terapia, onde eu ajudo os alunos a desbloquearem o inglês, usando também essas ferramentas, né? Usando essas terapias. Sou terapeuta Mahalila, né, que é esse jogo do autoconhecimento que a gente vai falar um pouquinho hoje, e também facilitadora de meditação em saúde. Então, toda essa minha abordagem, né, toda essa minha experiência eu trago para falar sobre o autoconhecimento, né, para trazer sobre o autoconhecimento. E o jogo é uma das ferramentas que eu utilizo. Então, o que que é um Mahalila, né? Ele é uma antiga sabedoria védica de autoconhecimento que foi transformada em tabuleiro. Então, isso data de mais de 1000 anos, né? Foi muito antigo, né, o jogo. Então, ele é um jogo milenar, pode ser utilizado como ferramenta terapêutica, né? Por quê? Porque ele vai trazer muitas pistas para a gente sobre as questões que a gente precisa ficar atento, né? Para não perder nossa harmonia nesse grande jogo, né? Que é a vida. Ele vai fornecer como se fosse um mapa para a gente, uma orientação de qual caminho a gente deve seguir, dependendo do tema que a gente questionar, uma rali, né? Eu vou mostrar depois ali o direitinho, né, esse tabuleiro aqui na tela, mas só para vocês terem ideia, ele é composto, né, de 8 planos. Os 7 primeiros planos vão representar os 7 principais chakras e os atributos de cada um dos chakras, e o 8º plano vai representar as forças divinas, né? Cada um dos planos tem 9 casas, então totaliza no jogo 72 casas. E o jogo, né, o jogador vai iniciar então a jornada na consciência cósmica, que é a casa 68, e a ideia para a gente terminar o jogo é voltar para essa casa 68. Já vou mostrar ali no tabuleiro, né? Cada uma das casas, ela representa um estado de consciência, né? Então, quando a gente joga o dado e cai em uma determinada casa, por sincronicidade, a gente está vibrando naquela energia. Mas isso é dinâmico, assim como a vida, né? Então, assim, por exemplo, tem a casa da tristeza e tem a casa da alegria. Nem sempre a gente vai estar na tristeza, nem sempre a gente vai estar na alegria, mas em alguns momentos a gente vai estar vibrando nessa energia, né? O jogo possui flechas que vão elevar o jogador para planos superiores e cabeças de serpente que vão puxar a gente para baixo, né? Então, traz essa vibração mais baixa. Também já vou mostrar ali no tabuleiro. À medida, então, que o jogador vai se movendo pelas casas, ele vai percebendo, então, com clareza os seus passos, o seu posicionamento na vida, suas identificações, os vícios, aquilo que deixa a gente preso em algum determinado plano, né? Então, assim, as flechas, as serpentes também, né, elas puxam a gente para baixo, quebrando, né, dando uma descontinuidade, então, nesse nosso andamento da vida, né? As flechas levam a gente para cima, então, elas mostram que a gente pode estar tudo bem, de repente a gente cai, de repente a gente eleva a vibração, né? Exatamente como acontece na vida, né? E durante essa jornada do jogo, o que que a gente pode levantar, né? Questões para reflexão, né? O que que a gente precisa saber sobre a gente mesmo? Que padrões que a gente tem repetido na nossa vida? O quão bem, né, você conhece os teus defeitos e as suas virtudes, aquele nosso calcanhar de Aquiles, né? O quanto que essa ausência de autoconhecimento pode estar te sabotando, pode estar te puxando para baixo. Então, quais são as regrinhas do jogo, né? Eu costumo trabalhar de forma terapêutica de duas maneiras. Ou tem o jogo individual, que é esse primeiro que eu vou mostrar, e no jogo individual, o que que acontece?
A gente faz, durante o atendimento, uma conversa inicial, onde a gente vai definir qual é a pergunta a ser feita. E eu uso isso com auxílio de cartas, né? Então, tem as cartas, Mahalila, a gente vai conversando e juntos a gente chega numa pergunta. E para isso, vão ter 20 tentativas para entrar no jogo. E aí vai entrar no jogo somente quando cair o dado no 1, né? Então, a gente formula a pergunta, a pessoa ou eu, se for online, né, a gente joga o dado e, caindo no 1, entrou no jogo. Pode acontecer de não entrar no jogo nessas 20 tentativas, né? Então, o jogo são esses 8 planos, como eu falei, né? Os 7 chakras, né, que estão mostrando aqui. Então, aqui começa no primeiro chakra, depois o segundo. O jogo ele vai indo em zigue-zague, né? Então, aqui a casa 1 vai até a 9. Aí, da 10 a 18, da 19 a 27, e assim por diante, subindo, então, nessa linha central que representa cada um desses planos, um chakra, né? Então, são 8 planos, os 7 primeiros correspondentes aos 7 principais chakras, e aqui, as 68 que é o plano divino, né? Que é a consciência cósmica, que é o plano cósmico. Então, a gente tem as serpentes, então, por exemplo, aqui na casa 12, a gente tem uma serpente caindo na cabeça de serpente, a gente volta para o primeiro plano, né? Então, as serpentes baixam a nossa energia e as flechas, por exemplo, essa daqui é 10, né? Se você cai na base da flecha, ela te leva para cima, ela eleva a sua energia, né? O fim do jogo é caindo, então, na casa 68, que é a casa da consciência cósmica, mas se a gente passar dessa casa 68, imagina que eu estou aqui na 67 e jogo o dado no 2, eu passei, eu fico preso, né? Como se fosse preso nessas quatro casas, né? Da 69 até 72. E de lá, a gente só vai voltar ao jogo se a gente cair nessa serpente, que é a 72, que leva a gente para 51, que é a Terra, né? Então, basicamente, as regras do jogo são essas, né? No jogo individual, eu formulo perguntas, eu jogo o dado, se o dado cair no número 1, eu entro no jogo, começo a seguir o jogo. Se eu pegar alguma serpente, a cabeça de serpente, eu volto para baixo, né? Volto algumas casas. Se eu pegar a base da flecha, ela me leva para a ponta, então avance algumas casas. O jogo só termina caindo, né, na casa 68, que é a consciência cósmica. Porém, num atendimento terapêutico, ou numa vivência em grupo, que é o que eu vou falar em seguida, não necessariamente a gente vai terminar o jogo. Porque o objetivo do jogo enquanto ferramenta terapêutica é trazer consciência. Então, a gente vai observar padrões que acontecem ao longo desse jogo, né? No jogo em grupo, o que que acontece? Ele tem uma diferença, né? O jogo em grupo, a gente já define um tema pré-estabelecido, né? Essa forma que eu costumo trabalhar, e daí a gente já vai começar o início aqui na casa 1. Por quê? Porque o tema já foi definido e as pessoas que chegam para jogar o jogo já se atraíram por conta daquele tema. Então, a gente não tem essa fase de definição de perguntas, a gente já vai direto para a casa número 1, né? E aí as regrinhas são as mesmas, né? Temos ali os 8 planos, cada um associado com os chakras. O jogo termina na casa 68. Se passou da 68, fica preso aqui nessas 4 casas. Só volta para o jogo se renascer, né? Nesse recomeço da 72, que leva para 51. E aí segue. Então, assim, uma coisa que a gente vê nesse jogo é que não existe jogo ganho, sabe? Ah, não, eu já sei tudo, eu fiz tudo. Não, porque às vezes a gente pode estar lá em cima, por exemplo, pode estar aqui na casa 55 e te trazer de volta para 3. Ou eu estou ali na 63, caio nessa cabeça de serpente e volta de novo para o 2, né? Então, essa serpente é a maior do jogo, essa é a serpente 63, né? Que é a da acomodação, que leva a gente de volta para a ilusão, né? Mas eu posso também estar aqui no segundo plano, no 17, pegar essa base de flecha da compaixão e me levar ali para 69, né? Que faz com que eu crie uma nova experiência, né? Então, assim, o jogo, ele traz muita consciência para questões que às vezes a gente não está atento. E como eu disse, ele forma como se fosse um mapa. Ele te dá o direcionamento. Olha, se você agir com compaixão, você vai elevar a tua vibração e pode começar de uma outra maneira, né? Mas se você ficar aqui na preguiça da acomodação, ela vai te levar
para a ilusão, para essa sensação de separatividade, né? Essa casa 2 é a casa Maia, né? Então, assim, isso é um pouquinho do que eu queria contar aqui sobre o jogo. Dúvidas, né? Questões, pode entrar em contato, então eu deixo aqui o meu WhatsApp. E também você pode acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, né? Então, tem o @NathAndreoli ali no Instagram. Eu tenho um canal no Telegram que é Autoconhecimento por Nathalie Andreoli e também um canal que chama Mahalila por Nathalie Andreoli, onde eu compartilho semanalmente os alinhamentos que eu faço com o Mahalila. Então, semanalmente eu tiro 2 cartas, uma carta de palavras e uma carta de imagens, e falo um pouquinho sobre essas cartas para orientar a gente na postura da semana. E também tenho o meu canal ali no YouTube, onde eu compartilho muitas coisas sobre autoconhecimento. Então, eu fico aqui à disposição e eu agradeço a sua atenção.